Os viciados em jogos afirmam que começaram apostando pequenos valores. São joguinhos simples, por isso atraem tantos apostadores. O jogo promete ganhos rápidos e funciona como uma espécie de máquina caça-níqueis. Com R$50. Olha só. Olha esse caso aqui. A influenciadora Helena Silva foi detida na quinta-feira pela Polícia Civil do Maranhão, divulgando aquele jogo do tigrinho, sabe? Fortune Tiger. Primeiro, eu quero te contar o porquê que eu decidi falar sobre esse assunto. No meu vídeo das redes sociais, a Valéria comentou isso. Agora os joguinhos estão tomando conta das redes sociais. E é por isso que eu resolvi trazer esse assunto à tona. Era algo que eu já tinha em mente para falar, só que eu fiquei pensando, será que tá no time? Será que não tá? Por isso eu decidi trazer esse assunto polêmico à tona agora. De maneira bem resumida, neste vídeo você vai saber o que ainda não te contaram sobre os jogos de azar. Primeira coisa e mais básica que você precisa entender é sobre programação. Sim, a programação ela vai influenciar e muito na sua perda. Na programação mais básica existe um termo de condição que é o if. Esse if é uma condição. Se acontecer isso, faça isso, e se for diferente, faça aquilo. Então é um termo de condição. Levando para um exemplo de jogos, se sua banca for de X reais, faça isso. Se sua banca for de X reais, faça aquilo. Qualquer um pode criar isso. Sério, eu não tenho um exemplo de um código-fonte aqui de jogo online, mas se você for lá no ChatGPT e digitar, cria uma condição em if, em C#, no qual o valor for maior que 100 reais, retorne o valor de ganhou, e se for menor, retorne que perdeu. Lá você vai ter um exemplo de if. Só que isso ainda não é um código de jogo. É só um exemplo para você entender um pouquinho mais sobre a questão da programação. Então é isso que fica por trás de tudo que é programa. Isso é só exemplo, tá? Isso não é um código de verdade de um jogo. É para você entender que todo programa, ele é basicamente isso. Ele é um termo de condição. Agora que você entendeu um pouquinho mais de programação, você entende que o jogo faz você perder. Você vai perder. É por isso que quando você entra dentro do jogo através de um link de alguém, de um influencer, por exemplo, aquele influencer, ele vai ganhar um pouquinho das suas perdas, porque tudo que você depositar, esse termo de condição vai ir direto para ele. Então, se você deposita X valor, esse X valor vai de condição para ele. É assim que os influencers ganham dinheiro, com sua perda. Aprofundando mais, vamos entender por que os jogos te deixam burro. Sim, esses jogos te deixam burro e é real. Você fica com um raciocínio mais lento. E para piorar, você pode morrer, que eles não estão nem aí. Tá duvidando? Então olha essa matéria do G1 que fala de um jovem que suicidou justamente porque ele perdeu dentro desse tipo de jogo. E não é só um caso não, existem outros também. Tá, Tess, mas até agora você ainda não me convenceu. Fala a experiência sua. Vou contar a experiência minha. Vou te dar 3 exemplos sobre isso. E tudo de pessoas próximas a mim. Só que eu não vou expor nome de ninguém. Eu conversei com essas pessoas e eles me autorizaram a falar um pouquinho da história deles. A primeira delas é de uma pessoa muito próxima a mim que ela está grávida. E um belo dia, o pai do filho dela vira para ela e fala assim: perdi 27 mil reais jogando online. Então pensa nessa situação, uma pessoa que recentemente ficou grávida, o cônjuge dela, a pessoa que está com ela, perde 27 mil reais. Um outro exemplo é uma pessoa que depois da pandemia ficou viciada em jogos online de azar e em um dia ela perdeu 30 mil reais. E ainda tem um pior, só que nesse caso não foi um jogo online, foi um cassino de verdade, onde uma pessoa perdeu 500 mil reais em 3 dias e para ela poder voltar para casa tiveram que pagar até a passagem dela porque ela não tinha mais nada. São 3 exemplos que, ultrapassa R$500 mil em perdas. Agora imagine quantas pessoas estão todos os dias jogando e perdendo dinheiro com isso. Simplesmente porque a máquina nunca vai perder. Agora vamos entender como que isso influencia dentro do seu cérebro. Porque o vício, ele está dentro de você, ele está dentro da sua cabeça. E eu sei que ele é difícil largar porque ele está inteiramente ligado na dopamina do seu cérebro. Sim, a dopamina tem uma relação importante no vício em jogos de azar. Um relato de um psiquiatra ao jornal The Wall Street Journal sobre o caso de um paciente dependente em jogos e o aumento da taxa de depressão e ansiedade nessas pessoas é o resultado do cérebro ficar viciado no neurotransmissor do prazer, que é a dopamina. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o distúrbio de jogos de azar já é considerado
um problema de saúde mental. Então você, jovem gafanhoto, que joga todos os dias, você já tem um problema mental. Sim, você está ficando burro justamente por causa desse seu vício. Sei que é um pouco forte falar isso, mas talvez é necessário para que você entenda que você precisa parar com isso agora. E não só parar com isso, você precisa também curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque isso é uma coisa que infelizmente não vai ter fim. Quanto mais pessoas tiver o discernimento de saber que elas precisam parar, melhor. Já curte esse vídeo e já se inscreve nesse canal, porque, poxa, o vídeo desse tá muito bom. E olha essa reportagem do Olhar Digital. A dopamina é um neurotransmissor liberado pelo nosso cérebro em respostas a estímulos prazerosos. E sim, jogos de azar são estímulos prazerosos, porque simplesmente ele te causa uma ansiedade, uma vontade insaciável de querer continuar jogando. Uma curiosidade bem simples aqui. Cassinos não têm janelas, porque as pessoas não podem saber se é dia ou noite enquanto estão lá dentro. Mas voltando aqui para a reportagem, a liberação de dopamina eleva a sensação de prazer, e o que pode incentivar a pessoa a continuar jogando. No entanto, a exposição repetida desses prazeres leva a um hábito. E um hábito, depois que ele é instaurado, ele existe gatilhos, no qual faz a pessoa sempre fazer aquilo quando este gatilho é acionado. Talvez o gatilho para a pessoa jogar é simplesmente ela ver um influencer que incentivou ela a jogar, ela ver uma pessoa jogando, ela sentir vontade de ganhar dinheiro, ela achar que ela vai enriquecer com aquilo ali, então isso gera uma ansiedade que faz a pessoa ir ali e jogar. Então essas mudanças levam as pessoas a ficar compulsivas a jogos de azar. E como eu disse, vícios em jogos de azar deixam as pessoas mais burras e pior, endividadas e sem dinheiro. Lembra do exemplo que eu falei da pessoa que perdeu 500 mil reais? Ela não perdeu só 500 mil reais. Teve uma época que ela ficou endividada. Ela fez financiamentos para poder alimentar o próprio vício. Então entenda, a pessoa ela vai perder não só o dinheiro dela, mas todo o dinheiro que ela conseguir. E para piorar, jogos online, as pessoas colocam seus dados bancários, colocam seus cartões de crédito e aquilo ali fica salvo. E salvo em lugares que não se pode confiar. São dados importantes, podem ser vendidos no mercado negro, as pessoas utilizarem o seu nome para alguma coisa. Não pense que isso nunca vai acontecer com você, porque pode acontecer. Na reportagem da BBC, que eles falam o que acontece com o nosso cérebro quando ficamos viciados em jogos. Fala que a dopamina pode elevar a sensação de prazer e a sensação de recompensa. Porque a pessoa ela esquece quanto que perdeu. Ela só foca naquilo que ela ganha. E a jogatina pode afetar uma pessoa de várias maneiras, especialmente quando ela já é propensa a ser viciada em algo. Sim, tem pessoas que elas costumam ter intensidade nas coisas que elas fazem. E se elas forem viciadas em algo, não tem como. Elas vão viciar e não vai conseguir largar. Aquilo ali vai ser um grande problema. Pode ser em jogos de azar, pode ser em álcool, pode ser em drogas, pode ser em pornografia. Isso afeta milhões de pessoas. Elas acabam acreditando que só podem ganhar dinheiro fazendo aquilo. E estudos de neuroimagem, incluindo o córtex pré-frontal, é onde você toma decisão. E adivinha qual decisão a pessoa vai tomar quando ela é viciada em jogar? Só jogar. O núcleo de accumbens e o córtex cingulado anterior, que desempenha o papel no processamento de recompensa e está envolvido em comportamentos de risco de jovens e adultos. Então simplesmente a pessoa não consegue enxergar mais risco em algo. Ela não consegue raciocinar ao ponto de falar, nossa, isso é prejudicial para mim. De tão viciada que ela tá, de tanta dopamina que tá ali liberando, de tanta adrenalina, ela para de pensar nisso. E a pessoa para de calcular os riscos, e não calculando os riscos, ela começa a apostar tudo que ela tem. Ela perde dinheiro, ela perde família, ela perde casa, ela perde literalmente tudo. E aí o que acontece quando ela não pode jogar mais? Depressão. E ela com depressão, o que ela faz? Algumas cometem suicídio, infelizmente. E os jogos não estão nem aí para isso. Eles só querem ganhar dinheiro. E digo mais, quando chega o momento dessa bolha estourar, saques param de acontecer, eles falam que é problema no sistema, eles falam que o sistema tá cheio e lento, e pegam o seu dinheirinho e somem. Vão para Dubai, vão para outros países, e aí eles ficam ricos pro resto da vida com seu dinheiro suado, com o dinheiro de pessoas que morreram. E os influencers, apaga tudo e finge que não aconteceu aquilo. Por quê? Porque eles também já ganharam o dinheiro deles. E como ponto final, você precisa entender que cassinos e jogos de azar são ilegais no Brasil. No Decreto de Lei 9.215 foi promulgado que é proibido jogos de azar em todo o território brasileiro. E isso não é recente, tá? Isso é do dia 30 de abril de 1946. Quem decretou isso foi o presidente Eurico Gaspar Dutra. E desde então essa proibição
permanece em vigor. E todas as pessoas que são envolvidas a qualquer tipo de jogos de azar, elas respondem criminalmente por isso. Então, se você ganhou algum dinheiro alto com isso, na hora que cair na tua conta e você for declarar, você vai ter que falar que foi jogos de azar. E provavelmente você vai ter ali que responder por isso. E a maioria do domínio desses jogos são fora do país, em países que podem jogos de azar. Então acaba que os donos às vezes não respondem porque dizem que o dono é de fora. Mas, se for provado que o dono tá aqui dentro, ele também vai responder criminalmente por isso. Seria interessante também se os influencers também respondessem, porque eles simplesmente estão influenciando as pessoas a perderem seu dinheiro. Já teve influencer que falou que jogos de azar é renda extra. Renda extra que eu sei é aquilo que a pessoa faz por fora, ganha o dinheiro dela e tem retorno mensal disso. Por exemplo, um Uber, um iFood, vendeu alguma coisa. Mas agora jogo de azar, renda extra, a pessoa só vai perder. É até uma vergonha uma pessoa falar isso. Uma pessoa que fala isso mostra que ela não entende nada sobre isso. Ela só tá defendendo o dinheiro que ela ganha, que não é pouco. Então, para que você entenda, talvez isso ainda esteja no início, você pode se desviciar. Você ainda tem salvação, porque se você não tiver salvação, você vai ter que fazer terapia, você vai ter que tomar remédios, você vai ter que dar um jeito de tirar todos os gatilhos que te levam a essa vida de vício e de jogatina. Então, se ainda dá tempo, para o mais rápido possível. Para de seguir influencer que te incentiva a fazer isso porque ele não quer o seu bem. Tira todos esses gatilhos de algo que vai te fazer jogar. Isso não vai te trazer benefícios. E o mais importante, estude. Se você detém a informação, você tem o poder. Nós estamos na era da informação. Existe inteligência artificial, existe Google. Coloca lá, entenda como que funcionam as coisas antes de você tomar uma decisão de perder o seu precioso dinheiro ou até pior, de você entrar em uma depressão justamente porque você ficou viciado nesse tipo de jogo. Se você não se atentar, você vai acabar como aquelas pessoas que não conquistam nada, porque você apostou tudo que você tinha em algo que não vai te trazer resultado. Se você chegou até aqui e se de alguma forma contribuir com conteúdo e valor para sua vida, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo e muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo vídeo.